Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar sobre as audiências de custódia. Esse importante instrumento de justiça completa 6 anos e conseguiu reduzir o total de presos provisórios no país em 10%. O número indica a possibilidade de haver prisões abusivas na ação policial. As audiências de custódia foram implantadas em 2015, depois que o Supremo Tribunal Federal determinou que o Brasil cumprisse tratados internacionais que o próprio país havia assinado há décadas. A decisão exige que qualquer pessoa presa provisoriamente ou em suposto flagrante seja apresentada a um juiz em no máximo 24 horas. Também participam da audiência o Ministério Público, a Defensoria Pública ou o advogado do preso. A norma é considerada fundamental em um país onde as denúncias de tortura policial são comuns e mais, onde 78% das pessoas presas em flagrante são pretas, uma evidência de racismo estrutural. Acho que aqui é importante avaliar duas dimensões. Primeiro, uma dimensão, um olhar para a pessoa que está em contato com o sistema de justiça criminal, na dimensão da garantia de direitos dessa pessoa. Então, a audiência de custódia, ela busca avaliar aquela prisão em flagrante, as condições nas quais ela foi feita, se houve alguma questão relacionada a abuso ou maus tratos, e também se aquela é de fato uma situação em que a pessoa deve continuar em uma situação de privação de liberdade, ainda que de maneira provisória. Uma segunda dimensão é uma dimensão da efetividade da realização da justiça, né? Ao ter a possibilidade, né, da uma análise mais detida do juiz sobre a situação de prisão em flagrante, isso contribui para que a medida de privação de liberdade só seja tomada de fato se ela for uma necessidade naquela situação, contribuindo para a realização de uma justiça mais efetiva e mais justa sob essa perspectiva. Desde 2015, foram feitas mais de 750 mil audiências de custódia em todo o país. Apenas no primeiro ano de funcionamento, 40 mil pessoas deixaram de entrar indevidamente para o sistema penitenciário, com uma economia de 4 bilhões de reais para os cofres públicos. Em 6 anos, 250 mil pessoas foram liberadas nas audiências, ou 31% do total apresentado à Justiça. Para fortalecer a medida, o programa Fazendo Justiça do CNJ elegeu a qualificação das audiências de custódia como um dos seus eixos principais. Foram produzidos um conjunto de manuais e diretrizes justamente para instrumentalizar não só os magistrados, mas também os operadores que atuam, né, nos sistemas de proteção que cercam as audiências de custódia. Então, o programa contribuiu com insumos técnicos, contribuiu com processos de formação dentro e fora do sistema de justiça para a realização dessas audiências e também promoveu um conjunto de debates e intercâmbios, como a rede de altos estudos em audiências de custódia, que colaboram justamente para essa contínua evolução desse instituto no país, né, com a identificação de boas práticas e para que essas práticas possam ser disseminadas entre aqueles operadores que estão implementando as audiências de custódia na prática. Em julho deste ano, por causa da pandemia de Covid-19, o STF decidiu permitir a realização de audiências de custódia por videoconferência. Nesse caso, conforme resolução do CNJ, os tribunais devem assegurar a privacidade da pessoa presa na sala onde ocorre a videoconferência. Também o uso de câmeras que permitam visualizar integralmente o interior da sala, além da realização prévia do exame de corpo de delito. Os tribunais devem ainda garantir o direito à entrevista antecipada e reservada entre a pessoa presa e seu advogado, além da participação do Ministério Público. E vamos avançar um pouco mais nesse assunto. Eu converso agora online com Nívio Nascimento, coordenador da Unidade de Estado de Direito do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o UNODC. Muito obrigado pela entrevista. E a primeira pergunta que eu lhe faço é: por que as audiências de custódia são consideradas realmente necessárias? Em primeiro lugar, porque as audiências de custódia respondem a compromissos assumidos pelo Brasil na arena internacional, no campo dos direitos humanos,
Em segundo lugar, porque as audiências de custódia elas ligam o mundo jurídico, o judiciário, à realidade concreta do país, quando nesse encontro que ocorre logo após uma detenção e que ocorre de maneira um pouco diferente em vários países, né? Esse primeiro encontro é fundamental. E nesse encontro da audiência de custódia, surgem oportunidades tanto para investigação e monitoramento de casos de tortura, também surgem oportunidades para encaminhamentos para a área de saúde, jurídicos, protetivos, não jurídicos, proteção social e uma série de outras questões do gênero. Nesses 6 anos de existência da audiência de custódia no Brasil, qual é o balanço que pode ser feito? Eu acho que ela foi fundamental, porque a audiência de custódia ela atua na porta de entrada do sistema penal, e eu acho que essa aproximação ela propiciou uma resposta do judiciário e também que o judiciário pensasse em como diminuir essa porta de entrada, né, com prisões desnecessárias ou com coisas do gênero. Esse mecanismo também foi capaz de dar vazão a respostas penais mais efetivas e individualizadas, principalmente com a implementação de práticas que prezam por uma decisão judicial acompanhada de atendimento multidisciplinar articulado com uma rede de proteção social fortalecida. Nesse sentido, o nosso projeto de fortalecimento das audiências de custódia tem trabalhado bastante, não apenas no rito da audiência, mas em especial nas redes de proteção e atenção a pessoas que passam por essa audiência. Quando o senhor fala dessa rede de proteção, do que o senhor está falando exatamente? Um atendimento para entender um pouco da situação de saúde das pessoas que passam pela audiência. Há vários casos de pessoas que têm problemas com abuso de drogas, problemas relacionados a HIV e outros problemas de saúde. E no pós, justamente não pensando, mesmo quando as pessoas são liberadas, pensar em encaminhá-las para serviços de saúde, de assistência social, que permitam essas pessoas a criar resiliência para que não voltem de novo nas audiências de custódia ou ter encontros com o sistema de justiça criminal. Nível, e qual é o papel do programa Fazendo Justiça nesse contexto das audiências de custódia? O programa Fazendo Justiça, eu acho que representa um marco na questão prisional no Brasil por atuar em várias frentes, em várias áreas. No caso do NADC, nós atuamos no eixo 1, na porta de entrada do sistema, mas há também a questão do socioeducativo, um eixo sobre o socioeducativo, um eixo sobre a reinserção social, todo o trabalho que se faz também com relação às bases de dados e toda a questão de entender também por meio de dados e informações confiáveis o que acontece na audiência de custódia. E tudo isso se faz de maneira integrada, ou seja, vários eixos, com pessoas trabalhando em estreita sintonia com o DMF, o CNJ, e, em especial, com uma presença marcante nas unidades federativas, nos tribunais de justiça estaduais, né? Uma característica importante desse programa é trabalhar na consulta em estreita sinergia com os principais interessados nessa melhoria da resposta do sistema de justiça criminal, que são os magistrados, são as pessoas que trabalham nas audiências de custódia. E esse programa tem também recebido muita atenção da nossa sede em Viena como um programa inovador, justamente por essa forma de atuação que envolve o Conselho Nacional de Justiça, dois organismos, duas agências das Nações Unidas, PNUD e o NADC, trabalhando de maneira coordenada, sempre baseado em evidências e boas práticas. Eu acho que esse programa ele foi capaz de dar uma força adicional para o trabalho que já vinha sendo feito com muita competência, tanto pelo CNJ como pelos tribunais de justiça estaduais.
Nível, as audiências de custódia nasceram em 2015 e 4 anos depois veio a pandemia da Covid-19. As audiências passaram a ser feitas por videoconferência, claro, por causa da questão sanitária. Que avaliação você faz da audiência de custódia por videoconferência? Ela consegue cumprir o seu papel adequadamente? É suficiente? Em primeiro lugar, cabe destacar que elas foram, as videoconferências foram necessárias, né? A pandemia trouxe incerteza, pouca gente sabia como responder a ela. Então, por questões sanitárias, né, tudo teve que parar, serviços muito essenciais, e entre eles as audiências de custódia. Isso, sem dúvida, foi necessário. Inclusive, no contexto do projeto, nós apoiamos os estados, por meio das pessoas que nós temos trabalhando em parceria com os TJs. Trabalhamos também na ajuda de estabelecimento de protocolos de biossegurança e de como fazer esse estado de exceção, né, das videoconferências, porque elas também, as audiências de custódia presenciais são importantes, né? E nós acreditamos que com o equacionamento da pandemia, elas vão voltar a ser presenciais, porque os compromissos assumidos pelo Brasil, né, nos tratados internacionais, eles vão justamente nessa direção da necessidade do rito de colocar frente a frente, né, na presença, magistrado, defesa e a pessoa que está sendo ali, que foi detida, e nós julgamos que seja importante essa volta. Inclusive, temos apoiado, como já mencionado, com protocolos de biossegurança e encontrar a melhor maneira para que esse retorno seja realizado, porque é muito difícil substituir esse encontro presencial de maneira virtual, né? Embora, nesse momento, com a pandemia, com todas as restrições, foi necessário. Ninguém está negando isso aqui. Mas trabalhamos no sentido de ajudar o judiciário brasileiro com a volta dessas audiências presenciais, que já representaram uma grande contribuição para diminuir um pouco essa porta de entrada de um sistema penal que já se encontra bastante com capacidade já no limite. Nível, você próprio já lembrou, o Brasil é signatário de tratados e pactos internacionais que obrigam o país a implantar as audiências de custódia. Portanto, essa é uma experiência internacional. Eu sei que já implantado em outros países da América Latina, em outros países, mundo afora. Que experiência internacional o Brasil pode aproveitar sobre as audiências de custódia? É uma obrigação prevista no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que tem 173 Estados-partes signatários, tem também a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos e uma série de outros compromissos, né? O Brasil, não há uma correspondência imediata, né? O que esses tratados e esses pactos, convenções dizem é da necessidade da apresentação da pessoa a um juiz no período de 24 horas. E no contexto do nosso projeto, com o CNJ e com o PNUD, nós temos também trocado experiências com vários países que possuem institutos jurídicos similares, né? Mas não exatamente iguais, porque cada país tem um ordenamento jurídico específico. Mas, no caso do Brasil, eu acho que é importante destacar que o trabalho feito nos últimos 3 anos, no contexto do programa Fazendo Justiça, coloca o Brasil também numa posição, e o judiciário brasileiro numa posição de também poder, vamos dizer, compartilhar boas práticas e coisas que são feitas de maneira muito interessante e, às vezes, muito efetivas em vários estados brasileiros, né? O Brasil, com as suas 27 unidades federativas, muitas vezes
há vários exemplos, há várias boas práticas que sequer são percebidas por outros países. Mas um ponto forte do programa Fazendo Justiça é justamente registrar e monitorar o que está acontecendo nos estados. E, nesse sentido, eu destacaria um pouco esse papel também do Brasil de oferecer boas práticas e práticas promissoras para outros países que enfrentam esse desafio, né, de colocar uma pessoa em frente a um juiz em 24 horas e de garantir que isso seja uma maneira eficaz de reduzir a entrada no sistema de justiça criminal. Nível, sobre a entrada de presos no sistema, é importante a gente lembrar que, nesses 6 anos de existência, as audiências de custódia conseguiram reduzir o número de presos provisórios no país em 10%. O que isso indica? O que essa redução, que pista ela nos dá sobre o sistema carcerário brasileiro? Bom, em primeiro lugar, gostaria de destacar que essa redução ela não poderia ser feita apenas pela audiência de custódia, mas por outros fatores que estão envolvidos na diminuição de presos provisórios. Um ponto importante, tanto do programa Fazendo Justiça quanto da atuação do NODC nesse cenário, é monitorar, juntar dados e informações e tentar entender o que está acontecendo. E, nesse sentido, eu acho que o projeto e o Fazendo Justiça contribuíram, sim, para essa redução no número de presos provisórios. É uma redução necessária e importante, mesmo que modesta, se pensarmos nos desafios enfrentados, mas ela representa também uma mudança, né, na tendência, que tem contribuição do NODC e do Programa Fazendo Justiça e de todas as organizações que trabalham nessa iniciativa, mas também tem o trabalho cotidiano de todos os tribunais de justiça e de todos os outros envolvidos na questão dos presos provisórios. Então, com certeza, o CNJ, o Programa Fazendo Justiça, contribuíram, né, para essa redução, mas ela tem que ser entendida a partir de vários fatores, né? A determinação da liberdade provisória de 273 mil pessoas em audiência de custódia nos últimos 6 anos, né? Ela é resultado de uma política judiciária que envolve tribunais, capitaneada pelo CNJ, mas também envolve vários outros atores. E a nossa esperança e o nosso esforço aqui é justamente que esse trabalho de cooperação, esse trabalho que envolve vários atores, continue ajudando a reduzir o número de presos provisórios no Brasil. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação de Nível Nascimento, coordenador da Unidade de Estado de Direito do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o UNODC. Agora, o Link CNJ dá notícias da Justiça com um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O painel de execução civil já está no portal do CNJ. O painel permite monitorar desde a abertura de novos processos até a baixa no sistema e apresenta os dados em tempo real. As estatísticas são fornecidas pelo DataJude, a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário. O DataJude informa, por exemplo, que entre janeiro e agosto de 2021 foram abertos mais de 30 mil novos processos de execução civil e baixados mais de 168 mil. O Conselho Nacional de Justiça faz um levantamento para saber onde e como ocorrem casos de assédio no judiciário. Para isso, o CNJ aplica um questionário em todas as unidades de justiça do país entre 22 de novembro e 3 de dezembro. A pesquisa nacional pretende ouvir magistrados, servidores, estagiários e colaboradores terceirizados em relação à violação de direitos, isso de forma sigilosa. Os resultados deverão ser apresentados já em dezembro. O CNJ já tem uma política nacional de atenção a pessoas em situação de rua.
A política é resultado de um trabalho coletivo e propõe, por exemplo, a não criminalização dessas pessoas, com encaminhamento para a Defensoria Pública em caso de pendências, atenção especial para vulneráveis e criação de mecanismos para assegurar o direito à convivência familiar e comunitária. A política para pessoas em situação de rua será implantada por meio de parcerias institucionais. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá! A justiça vai onde o jurisdicionado está. Essa é a ideia do projeto Justiça Itinerante e Direitos Humanos. Neste mês, serviços públicos judiciais e administrativos vão funcionar dentro de um barco para atender aos cidadãos que moram no arquipélago de Bailique, localizado a 12 horas de barco de Macapá. O objetivo é levar cidadania às comunidades ribeirinhas que vivem nas 6 das 8 ilhas que formam o arquipélago. Servidores estarão mobilizados para o projeto e durante esse mês o barco se transforma em uma sala de audiências e de atendimento de serviço de assistência social. Acesse mais detalhes sobre esse projeto nas redes do CNJ. Uma nova recomendação do Conselho Nacional de Justiça vai auxiliar tribunais no combate à violência doméstica. Magistrados que atuam em várias de violência doméstica devem dar prioridade à apreensão de arma de fogo que esteja sob a posse do agressor, além da determinação da suspensão da posse ou restrição do porte de armas. O objetivo é eliminar qualquer chance de feminicídio. A medida foi construída por meio do Grupo de Trabalho do CNJ, criado para elaborar ações de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Nas redes do Conselho você encontra mais informações sobre essa recomendação. E no mês da Consciência Negra, o CNJ tem lembrado algumas ações do Poder Judiciário voltadas para a inclusão e a redução de desigualdades, como as cotas para pessoas negras nos concursos para ingresso na magistratura, nos processos seletivos de estágio no Judiciário e, mais recentemente, nos concursos para os serviços notariais e de registro. Essas ações afirmativas são muito importantes e você encontra o texto completo de cada uma delas nas redes do CNJ. Por hoje é só e até mais. Você se lembra do nosso quadro Uma História? Aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. O quadro de hoje é sobre o tema do programa, as audiências de custódia. São sempre histórias, muitas vezes, de pessoas que passam por privações, provações, têm uma história de vida triste, se encontram desamparadas, muitos são dependentes químicos, vivem em situação de rua. E, recentemente, assim, um caso mais recente que me impactou muito foi de um rapaz que matou a própria mãe. Era um rapaz dependente químico desde os 15 anos de idade. E aí, por conta dessa dependência química, ele acabou ficando em situação de rua. A mãe sempre muito preocupada com ele, mas, apesar dos esforços dela, nunca conseguiu que o rapaz saísse e conseguisse vencer esse vício, né? E as irmãs, as outras filhas, as irmãs dele, acabaram casando. E quando a mãe ficou só, ela ainda tentou trazer o filho de volta para casa, porque antes, quando as irmãs ainda moravam lá, havia muito conflito por conta justamente dessa dependência química, do fato dele pegar as coisas dentro de casa, sair para trocar por droga, para vender. Quando a mãe ficou sozinha, tentou trazê-lo para casa. Ele ainda veio, mas realmente não conseguiu mais se adaptar à vida dentro de uma casa. Ele se acostumou a viver em situação de rua e a mãe aí, diante disso, a preocupação com o filho, ela resolveu ir para a rua também, ficar ao lado do filho, porque ela disse que era a única maneira que ela teria de cuidar do filho dela, de acompanhá-lo, de estar ali para protegê-lo de tudo aquilo que podia acontecer de ruim com ele na rua, né? E eles costumavam ficar perto de próximo a um posto de combustível, na BR-116, aqui em Fortaleza. E aparentemente eram pessoas pacatas, e as pessoas lá do posto de combustível conheciam, viam os dois passando, e de vez em quando eles iam lá,
tomavam banho, eles mesmos ajudavam com algum alimento, enfim. Quando foi um dia, durante a madrugada, os bombeiros, né, os rapazes que trabalham, bombeiro lá do posto de combustível, disse que ele se aproximou ensanguentado. E aí eles perguntaram o que tinha acontecido. E ele disse, não, eu matei umas cobras que estavam saindo da cabeça da minha mãe. A polícia foi acionada e quando a polícia chegou, ele estava lá sentado, a pedra estava próxima e a mãe dele estava já em óbito, né? A cabeça já esfacelada por conta dos golpes. Aparentemente, ele teve um surto psicótico, né? Talvez tenha consumido droga ou então pela abstinência, não sei. É uma situação muito difícil, porque a gente percebe que talvez o caso daquele rapaz, nesse ponto específico, foi realmente conversão do flagrante preventiva. Eu não tinha como liberar um rapaz nessa situação, que vivia em situação de rua, que tinha acabado de matar a mãe, que era a única pessoa que cuidava dele, que se preocupava com ele. Mas, assim, a gente entende que também a prisão não seria a única medida a ser adotada, né? Porque ele precisa de um acompanhamento psicológico e também um acompanhamento para ver se consegue resolver essa questão dele com a droga. Se por parte do Estado tivesse esse acompanhamento, fosse disponibilizado para essas pessoas atendimento, tratamento, talvez eles não chegassem a esse ponto, né? Assim, a cometer crimes, talvez conseguissem voltar para casa, conseguissem se reintegrar na sociedade, porque uma pessoa que vive em situação de rua, ela tá no último patamar que pode existir, né? Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora e até o próximo programa.